Com 98 livros publicados em 40 anos dedicados à literatura, o escritor, tradutor e editor mineiro Lino de Albergaria retorna à criação voltada ao público juvenil e já se prepara para, em 2025, chegar à marca de 100 obras lançadas. Lino já assinou adaptações de clássicos, incluindo romances e crônicas, e tem trabalhos traduzidos em diversos países, entre eles Estados Unidos e Bélgica. Para abordar toda essa trajetória e ainda sobre o livro recém-lançado, Pio Paulo e o Mistério das Coisas, converso agora com o Lino de Albergaria. Lino, um grande prazer falar com você. Olha, o prazer é imenso de poder falar com você, falar sobre literatura, falar sobre minha trajetória nessa área que eu cultivo há tanto tempo e espero continuar ainda produzindo mais coisas. Isso aí, Lino. Lino, com essa vasta trajetória no cenário literário, você alcança agora 40 anos de muita história, histórias contadas por gerações. Que reflexão faz neste momento, incluindo o fato de que já serão 100 obras publicadas, Lino? A reflexão é a satisfação por eu poder, durante praticamente boa parte da minha vida, poder fazer o que eu mais gostava. Que eu sempre fui um leitor, sempre fui um apaixonado pela literatura, eu sempre procurei me aproximar do mundo dos livros. Eu fui para Paris estudar editoração para eu aprender a fabricar livros. Tenho uma carreira, que eu acabei abandonando de editor durante 15 anos. E depois, quando eu já estava com 50 anos, eu fui fazer um doutorado em literatura para que eu pudesse sempre dominar melhor essa área da minha vida. E o mais importante disso, que nesse tempo, nesses 40 anos, eu tive vários leitores, Claro que eu não posso conhecer todos, mas alguns volta e meia se aproximam de mim e dizem que têm memórias de algum momento da vida deles com meus livros, com meus personagens. Então, nesses 40 anos, é esse contato com os leitores o que mais me gratifica. Sim, maravilha, o que mais motiva, Lino? E você que é um autor que sempre acompanha as tendências de seu público e ainda as novidades no cenário mundial, para que o nosso ouvinte compreenda, Lino, um pouquinho o fazer literário, como é feito esse estudo no dia a dia do escritor? Qual o ponto de partida para uma nova obra? Olha, o ponto de partida para uma nova obra, sim, eu não saberia delimitar, porque é sempre diferente. Pode ser até uma conversa que eu escuto de umas pessoas e que aquilo me acende, para uma história que podia estar nascendo ali. Sim. Pode ser um livro que eu estou lendo, pode me dar uma ideia, às vezes uma frase de um livro. Por exemplo, o Pio Paulo, e o Mistério das Coisas, que é o livro que eu estou lançando, na verdade, ele é inspirado num poema do Fernando Pessoa, de um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que é pessimista e diz que não existe mistério nenhum em relação às coisas, que as coisas são só o que elas são. Mas o personagem meu começa a ver muito mistério em volta dele. E mistério mesmo, de coisas bem palpáveis. Aí surge uma história policial, um mistério para ser desvendado por uma pessoa envolvida com aquelas coisas. Isso aí, então você já engatou este assunto, eu vou aproveitar, pegar o gancho, esse novo trabalho, livro quentinho, Lino? Recém-saído do forno, que é Pio Paulo e o Mistério das Coisas, você já pincelou um pouquinho aí, na verdade é o primeiro de uma série de 7 títulos que destaca a história de um herói adolescente. Você já mencionou para o nosso ouvinte como nasceu esse personagem, você teve a ideia aí, primeiro, a partir de uma obra já consolidada. E como é que é o Pio? Conta pra gente sobre este livro. Você já falou que é de aventura, de mistério. Sim, gosto de experimentar sempre coisas novas. Sim. Na minha literatura, Porque a gente sempre corre o perigo de se repetir. Verdade. Então, eu tentei um gênero que eu nunca tinha feito, que é a literatura policial, a literatura de mistério. E eu decidi criar um herói e, de alguma forma, o leitor se identificasse com ele. Então, qual é o ponto de identificação para todo jovem?
né? A vida na escola. Isso. Então, esse é um detetive que ele nasce dentro da sala de aula dele, porque o professor de português, que é uma pessoa que gosta muito de poesia, né? Por isso que eles começam trabalhando esse poema do Fernando Pessoa, mas também ele é marido de uma delegada de polícia. Uhum. E o Pio, nesse primeiro livro, ele é envolvido por acaso, né, com um roubo, é um roubo de obras raras de literatura, na verdade, é a edição original do Dom Quixote. E aí a delegada, né, que é casada com o professor dele de português, começa a interagir e descobre que ele é um detetive em potencial. E aí ele vai se tornando um assistente não oficial da delegada. E, na verdade, as grandes pistas é ele que descobre. Nossa, então o leitor aí já tem uma pontinha, uma prévia do que é este livro. Este livro que está sendo lançado, pode ser conquistado aí, pode ser comprado em todas as livrarias, né, Lino? Para o nosso ouvinte que ficou interessado. E, Lino, você é um autor que atravessa gerações de leitores. São pais que leram suas obras e que hoje, por exemplo, apresentam essas criações a seus filhos. Ou também, do outro lado, os avós que já leram suas obras e também apresentam para os seus netos. Para você, Lino, o que isso representa? Olha, isto é a parte mais interessante. Isso é a minha grande motivação de poder continuar escrevendo, né? E ter vontade de continuar e sentir muito prazer em fazer isso. Porque, na verdade, as pessoas falam que elas escrevem para elas mesmas. Uhum. Eu também escrevo para mim mesmo, mas eu não escrevo só para mim, eu escrevo para os outros. E os outros são os leitores. Uhum. E à medida que eu passo a fazer parte da memória de alguém, e essa memória de alguém é transmitida, né, para outra pessoa mais nova, né, no caso de um avô para o neto, de uma mãe para o filho, eu acho que aí eu fiz o que eu pretendia fazer. Eu tenho uma resposta, né, viva e na hora, de que as pessoas também participam da minha imaginação, participam das minhas histórias, que de alguma forma, em algum momento da vida dessas pessoas, eu fiz parte, foi importante para elas, ao ponto de que elas queiram, né, compartilhar com outras pessoas próximas. Isso é a questão da memória afetiva, né, Lino, que é tão gostosa. E para a gente terminar, gostaria que você falasse sobre o seu amor de dedicação pela leitura, o fazer literário, o que ele representa para você, o que você destacaria para essa geração que agora está dando os primeiros passos na leitura. Você já disse que começou logo menino, né, Lino? Gostando da leitura, se dedicando aos livros. Qual a mensagem que você deixa para a meninada, Lino? Olha, eu me apaixonei pelos livros desde muito cedo, desde que eu era muito novo. Eu lembro que os melhores presentes que eu queria ganhar de aniversário, de Natal, eram livros. E dentro dos livros eu descobri a minha conexão com o mundo. Uhum. Então eu acho que ler é uma coisa incrível, né? Que as pessoas que têm oportunidade, né, de conviver com um livro, de ganhar um livro, ou de entrar numa livraria e poder por ela mesma ir lá escolher um livro, comprar, levar para casa, ler esse livro, depois, se ela tiver oportunidade de comentar com alguém, ou até passar para frente para outra pessoa ler. E se ela não tiver essa oportunidade, né, de comprar um livro, existem tantas bibliotecas públicas. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, né, Lino, muitas disponíveis. Muitas, e até a própria biblioteca escolar, né? Isso. Sempre está um livro lá que é um convite para um momento assim de tédio. Se você queria sair, queria brincar, mas não pode porque está chovendo. Uhum. Então, um ótimo meio, né, de passar o tempo é abrir um livro, ler, e aí você vai fazer uma viagem, né, por outro tempo, por outros lugares, né, uma viagem no tempo, no espaço, conhecer personagens fascinantes, né, do mesmo jeito que você gosta de ver um filme, uma série, o livro também, o livro é a base, é a origem, né, dos filmes, a origem das séries, e é uma aventura maravilhosa a leitura. Isso aí, bom que a gente faz a nossa própria interpretação também, né, Lino? Exatamente, a gente cria os personagens, né, porque se o livro não é ilustrado, né, Isso. é a sua imaginação que vai
dar um rosto, né, para essa pessoa. Isso aí, maravilha. Esse bate-papo gostoso que eu tive aqui na Rádio CBN com o escritor Lino Albergaria, ele que assina mais uma obra, agora completando 40 anos de trajetória literária. Ano que vem vão ser 100 obras lançadas. Fica a dica aí para você, ouvinte CBN, conferir esse recém-lançado Pio Paulo e o Mistério das Coisas. Lino, muitíssimo obrigada pela disponibilidade. Mais uma vez, um prazer falar com você. Você que é tão importante, representa tanto a literatura brasileira. Eu agradeço, fico até emocionado, né, com o que você disse agora. E convido, né, as pessoas no ano que vem para conhecerem a sequência, né? Esse é o primeiro livro, o Pio Paulo, eles vão ser 7 livros, saem mais 2 no começo do ano que vem.